Irmãos e irmãs, Jesus nos ensina a amar e perdoar, além do mal que nos fazem, que nesta quaresma possamos nos converter para o caminho de Deus e mudar atitudes que representam desrespeito à vida e ao amor que Deus tem por nós. Com alegria, iniciemos esta celebração rezando pelo 7º aniversário da eleição do Papa Francisco e o 8º dia da novena perpétua em honra a Jesus misericordioso, pedindo: fazei-nos promotores da paz e da justiça, cantando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos ao santuário. Estando eu ou um outro padre, temos que ter os mesmos caprichos, o mesmo empenho. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia, e hoje a parábola do Evangelho nos faz refletir que ninguém, e jamais a humanidade, poderá dizer que Deus quis condenar a humanidade. A parábola tem um propósito em Jesus Cristo: dizer que Deus se dobrou, se desdobrou e sempre o faz para a nossa salvação. Perdão, Senhor, que por mais que Deus quer, rejeitamos. Por mais que Deus procure, não o procuramos. Que por mais que Deus tenha derramado o seu sangue por nós, não nos purificamos. Cantemos. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Toda a igreja. Senhor, Senhor, piedade de nós. Mais uma vez. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cantemos juntos. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade
Jesus, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos colocar todas as nossas intenções na presença do Senhor. Todos os que nos pediram oração, pelo rádio, pelo telefone, e você se sinta à vontade, 3221 6060, pedir sua oração. Citando estes, bom, a missa é por aqueles também que encomendaram, e a comentarista leu, mas também pelos nossos associados, e citando estes, lembramos todos. Tatiane Moreira Sanches, Nova Fátima, Paraná. Leda Vilhena Correia, Belém, Pará. Luciene Reis dos Santos, Salvador, Bahia. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramei sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas, que se aproximava, proveniente de Gálade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 104, cuja antífona é:
Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Todos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Salmodiemos. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. O homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre, toda a assembleia, as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. A vossa palavra, Senhor, É sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um e mataram ao outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar.
Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos, arrendará a vinha a outros vinhateiros e lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra do lugar angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois eles consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, Jesus conta uma parábola comprida, não é? Mas com objetivo. Primeiro, é sempre importante, Jesus conta a parábola para algumas pessoas. Então é sempre importante você, usando uma palavra, saber quem são os destinatários. Às vezes uma parábola é contada para os apóstolos, às vezes é para os seus discípulos. Hoje não. A parábola é dirigida para os sumos sacerdotes, a nata, sabe? A nata religiosa, a nata política, a nata econômica. Então quando Jesus se dirige a eles, lá vem pedrada. E Jesus conta um fato. Um homem tinha uma propriedade. Mas antes de eu adentrar, eu já quero dizer o objetivo de Jesus. E já para você escutar o que eu vou dizer numa perspectiva, Jesus tinha um propósito: mostrar que Deus nunca podemos acusar que não fez nada pela humanidade. Outra coisa, nós nunca podemos dizer que Deus é um espectador de camarote, que fica olhando a desgraça. Não. Nunca podemos dizer que Deus, em virtude do pecado original, ficou magoado com a humanidade. Não. Deus, porque Ele é amor, Deus, porque nos criou, Deus sempre quis e sempre quer a salvação de todos e de cada um. Quando eu digo isso, toda a humanidade, mas a minha salvação, a tua, dona Nise, a tua. E Deus não desiste, até o último momento, até a hora que a gente estiver agoniando, até aquele minuto derradeiro, o Senhor nos ama e quer a nossa salvação. E exatamente por isso, compreenda porque Jesus, o Salvador, disse: os doentes é que precisam de médico, e não os sãos. Exatamente por obediência ao Pai que nosso Senhor disse: eu vim não para condenar o mundo, mas para salvar. Aqui nós já deveríamos assumir essa responsabilidade. Deus quer a minha salvação. Segundo, ajudemos a Deus, porque Deus quer a salvação de todo o gênero humano. Feito esse esclarecimento, agora vamos à parábola. Um homem tinha uma propriedade
e arrendou. Deus é o dono da humanidade. Ele criou, Ele modelou, Ele fez tudo por amor. E é como que, e de fato, Ele arrendou para os seres humanos. Nós somos arrendatários, não somos dono do mundo. Agimos como se fosse, mas não somos. Igual os pais. Se entendermos a teologia da vocação, da paternidade, da maternidade, ninguém é dono dos filhos. São administradores dos filhos. É uma outra visão. Assim, esse homem que tinha uma propriedade, chegou a hora de prestar conta, né? A gente sabe que arrendamento é o bicho, né? Mandou os empregados, mandou os seus enviados, mais do que empregados, seus emissários. Raciocina comigo, pensa nos profetas, pensa em Abraão, pensa em Moisés, pensa em Josué, pensa em Isaías. Se você pegar o Antigo Testamento, todo esse envio são os profetas no Antigo Testamento. Se você olhar o Antigo Testamento, como Deus fez para dizer, não se percam. E olha que o povo não era fácil. Se a gente se acha fácil agora, imagina no tempo. Senhor, estamos com sede. Deus foi lá, deu água. Estamos com fome. Deus mandou codornizes. Queremos comida melhor. Deus mandou maná. Deus é paciencioso. Da mesma forma que Ele é paciencioso comigo e com você, concorda? Deus tem muita paciência com a gente. Filhos, o que levava esses homens a agirem assim? Mas chegado um momento, o dono da vinha disse assim, bom, eu vou mandar meu filho. Deus mandou Jesus. E o que fizeram com Jesus? Prenderam, mataram, judiaram primeiro bastante, o mataram. Aí você vai entender, e aqui eu preciso um pouquinho da primeira leitura, o famoso caso de José. E o que é impressionante na história de José, filho de Jacó, quem foi que decidiu matá-los? Foi estranho? Irmãos. Família, quando dá para ser boa, é boa, mas quando dá para ter inveja, ciúme, conflito, faz isso. Vamos matá-lo. Mas acharam que matar era muito, então vamos jogar numa cisterna, num buraco e deixar lá. Aí passou uma caravana, vamos vendê-lo. Irmão vendendo irmão, irmão matando irmão. Já foi assim Caim e Abel. Mas o que quer entender assim, sejam os que foram buscar o resultado do arrendamento, sejam os irmãos de José, ou sejamos nós, já atualizando, o que é que nos faz sermos inimigos do irmão? O que é que nos faz não administrarmos bem o mundo? O que é que nos faz fazermos coisas horrendas? Aqui nós não precisamos falar muito. Egoísmo, vaidade, orgulho, apego, o que é meu, os outros que se dane. Falta de fé, não aceita mudança, não aceita transformação. Enquanto eu tiver água, tá bom, eu tenho, não importa os outros. Então se eu gastar, se eu não ser responsável, enquanto eu não pegar coronavírus, tá bom, os outros que se danem. Até nisso, gente. O egoísmo,
o nosso individualismo, diferente de individualidade. Todos nós devemos ter individualidade, mas o individualismo, isso não é de Deus. Isso não corresponde a quem foi criado por Deus. E se você olhar, por que mataram o nosso Senhor? Gente, esse homem, eu digo homem porque Jesus é uma pessoa, a vida inteira, eu vi agora, estavam contemplando a Via Sacra, e a Via Sacra a partir, e isso é novidade, à noite também, e foi um pedido meu, que se adaptasse a Via Sacra celebrada aqui, seja às 11, seja às 18, a partir do nosso devocionário de Jesus das Santas Chagas, agora já está corrigido, mas também para você. Às vezes você está em casa e você quer fazer a recitação da Via Sacra, está ali, ó. Eu pedi que fosse adaptado, tem todas as estações. Na página 125, dá um zoom aqui, meu filho. É só São Brás, ajuda que eu não erro o foco jamais, só para chegar ali. E depois tem ainda as orações pós-Via Sacra. Então quando eu estava ali, eu acompanho, não estou aqui, mas estou ali, ó, fazendo uma coisa, escutando tudo, até vendo os erros, né? Que achavam que o padre não ia rezar, relaxaram. 3 minutos é o padre Reginaldo? Aí que a gente percebe os erros, né? O descuido. Eu percebo isso e vou chamar a atenção, já tomei decisões. Porque não é pelo padre Reginaldo, tem que fazer por Jesus. A missa é valorosa porque é Jesus. Você não vem para servir porque é Padre Reginaldo. Você não vem para fazer tal coisa porque é o Padre Reginaldo. Você tem que vir aqui porque é Jesus Cristo e respeito ao povo de Deus. Filhos queridos, mas exatamente contemplando a Via Sacra, voltando, fiz um desabafo, voltando à Via Sacra, quando nós contemplamos por que Jesus morreu, esse homem só fez o bem. Me diga o que Jesus fez. Curou o leproso, perdoou os pecadores, pessoas que estavam na sinagoga nos cantos, com a mão ressequida, Jesus disse, vem para frente, para o meio. Jesus a vida inteira fez o bem. E o que foi que o levou à morte? Porque ele pregava o amor aos inimigos. Ele dizia, perdoai. Ele dizia, amai o que vos odeiam, como ele pregou na cruz. Então percebam, meus irmãos, que nós nos assustamos quando a gente vê a Via Sacra, mataram Jesus. Mas quantas vezes hoje, 2020, seja do ponto de vista social, seja na vida pessoal, nós continuamos a crucificar o Cristo, pelos mesmos motivos, por individualismo. Meus irmãos, o apelo de conversão é o quê? Quaresma, eu tenho falado muito disso, né? Quaresmar, é pedir ao Senhor, Senhor, eu quero mudar. O retiro inteiro eu preguei isso, mudar, ser diferente, perceber, o que eu fiz até agora estava bom, mas pode ficar melhor. O que eu fiz agora, até agora, eu melhorei, mas eu quero ser santo. Então por isso, nós somos chamados hoje a perguntar, o que é que nos faz recusar ao Cristo, a crucificar o Cristo, a flagelar o Cristo? Como eles fizeram, nós ficamos horrorizados, mas nós continuamos a fazer. Última palavra. Eu, no programa Experiência de Deus, fiz uma oração, o que se rezar no momento do coronavírus. Agora, se não agora, até meio-dia, até 1h, será postado nas redes sociais. Uma segunda postagem, ou no final do dia, acho que amanhã cedo. Algumas orientações que eu peguei. Eu não vou ficar repetindo agora. Vocês vão ver depois. Mas fique atento lá no Instagram, no YouTube. Eu peguei dos bispos,
peguei de Dom Peruso, peguei da igreja. Mas uma coisa, só agora eu quero dizer, além dos cuidados, por favor, mas uma coisa eu quero dizer, não há motivo, até o contrário, de omitir-se das missas. A vida eclesial continua normal, missa dominical. Se lá na frente preciso for pensar diferente, será diferente. Mas não é agora, não vou mais não. Domingo está aí. Volto a dizer, no futuro, se for preciso, a igreja será a primeira a defender. Mas no momento, gente, só uma palavra eu digo, ter medo, todos nós temos, eu também estou. Porém, o medo não pode ser pânico. O medo não pode ser desespero. O medo, numa atitude consciente, tem que ser o quê? Tomar as medidas, aquilo que foi pedido, simples. Cuidar. E eu digo com muita clareza, inclusive eu estou indo de viagem agora, daqui a pouco. Se você não abraça uma pessoa, não é porque a pessoa não te ama, é porque eu gosto de você que eu não abraço, te protegendo e me protegendo. Outra coisa, que nós tenhamos, o medo não seja desespero, nem pânico, nós não precisamos disso. Tomar atitudes. Eu orientei os ministros, ao chegarem, a todos da liturgia, chegam, lavam as mãos com água e sabão, álcool. Serviu o altar? Serviu a igreja? Você também. É por cuidar de você e do outro. Nós não podemos só pensar em nós. Eu cuido de mim e de quem está do meu lado. Mas por favor, não vamos entrar no desespero, porque o desespero é queimar energia desnecessário. Façamos a nossa parte, conscientes, e confiemos em Deus, ora. Então, tudo bem, está todo mundo assustado? Assustado sim, desesperados não. Compreendido? Se mudar, a igreja orientar. Mas ninguém pediu para cancelar missas, como eu estou recebendo muito e-mail. Muito. Não. Continue a vida eclesial. Não vamos colocar a carroça na frente dos cavalos, não tem como andar assim. Vamos seguir nosso caminho, nosso troteado, e as coisas vão se clareando. Tá certo? Então diga comigo agora: Jesus, pelas tuas santas chagas, nos venha a misericórdia de Deus. Protegei a humanidade. Todos os países. E protegei o Brasil. Que o teu sangue precioso, que brota das santas chagas, nos proteja. E proteja toda a humanidade. Amém. Amém.